Fala galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Essa semana nós daremos continuidade naquilo que nós já falamos na semana anterior, que é sobre solos. Na semana passada nós focamos sobre quais são os tipos de solo, de que forma esses solos eles se apresentam, como é que a gente consegue identificá-los. E hoje nós vamos falar sobre as atividades desenvolvidas sobre esses solos que o homem consegue fazer. Lembre sempre que o homem modifica o espaço conforme a sua necessidade, conforme o seu interesse. E é por conta disso que ele consegue explorar o solo da maneira que ele quer, até mesmo modificar as características dele, aplicar alguns produtos para que seja viável, etc. A gente vai falar sobre isso durante essa aula, ok? Começamos lembrando que o solo é essencial para a vida, para a manutenção da vida humana, assim como a água. E por isso a necessidade de nós conhecermos e assim também conseguimos usá-lo de forma responsável, para que ele não se esgote e continue também servindo para a nossa sobrevivência, certo? Por isso, agora nós vamos falar sobre algumas práticas inadequadas do uso de solo que podem causar danos tanto aos solos como aos seres vivos. Primeiro, a prática da queimada, muito comum nas áreas rurais brasileiras, nas áreas de floresta, onde o homem ele queima o solo para conseguir que esse solo seja esgotado e logo após ele consiga plantar novamente. Ele queima o solo, diminui a sua fertilidade para que ele consiga, como se fosse injetar mais fertilidade de forma artificial naquele solo e ele consiga novamente utilizá-lo. Muitas vezes o solo ele não faz esse ciclo de forma natural da sua infertilidade, da sua recuperação, porque no meio do caminho o homem queima o solo para que ele consiga novamente uma fertilidade artificial de forma rápida, ok? Então, primeiro o uso do solo, a queimada. Segunda forma de uso do solo é o desmatamento. O que acontece? O homem tira a camada vegetal, às vezes nativa, às vezes não, de um local e expõe esse solo. Esse solo fica exposto à erosão, à inundação, a diferentes consequências que o desmatamento provoca. Isso pode ser aprofundado numa próxima aula, mas lembre-se sempre que o desmatamento é a retirada de cobertura vegetal do solo, ok? O desmatamento, além de acelerar a erosão do solo, ele pode abrir buracos muito profundos no solo, que é chamado de vossoroca. Isso também é uma consequência do desmatamento, muito comum por conta de não ter cobertura vegetal sob o solo, e assim começa como se fosse aparecerem rachaduras no solo, que podem ser causados tanto dependendo do tipo de solo, por um solo seco, ou então quando o solo é muito molhado, não tem cobertura vegetal sobre ele, e ele absorve muita água e por isso vai abrindo vossorocas no meio do solo, ok? Outra forma de exploração do solo é o uso de pesticidas ou agrotóxicos também. O que fazem esses pesticidas? Geralmente eles são usados para eliminar praga das lavouras. Porém, existe um risco quando são utilizados tanto os pesticidas quanto os agrotóxicos, que é o risco de contaminação do solo, das águas subterrâneas, dependendo do tipo, e também dos alimentos, dependendo do tipo da onde é aplicado esses pesticidas ou esses agrotóxicos. Importante destacar que pesticidas e agrotóxicos eles não são proibidos de forma geral. Existe uma autorização para serem utilizados, porém existem alguns pesticidas e agrotóxicos que são proibidos a nível mundial ou a nível nacional também, dependendo de da legislação de cada local. Então, pode ser sim maléfico, porém eles não são proibidos de forma geral, ok? Mas não deixa de ser uma exploração, tipo de exploração do solo. Também temos a prática da pecuária como uma das formas de exploração do solo. O que acontece?
Quando essa pecuária é feita de forma inadequada, ela pode ser muito prejudicial ao solo, principalmente devido a alguns produtores concentrarem grande quantidade de gado em um pequeno espaço de solo. Logo, essa pastagem, ela não tem esse solo, né, essa pastagem como preferirem, ela não tem tempo para que ela consiga se recompor e o solo fica exposto, novamente passível de erosão. Por último, nós temos a extração do minério, a retirada do minério, aquilo que nós chamamos de mineração, que para a retirada do minério do solo é preciso escavar este solo de forma muito profunda, para que consiga chegar até os minérios. E logo é preciso retirar a vegetação do solo, deixando este solo descoberto, novamente passível de erosão e de outras consequências, além da poluição do solo, dependendo do produto que eles aplicam para que consiga retirar e escavar cada vez mais, dependendo da quantidade de minério, de quanto que vai ser preciso ser cavado, dependendo do tipo de minério, existem diferentes tipos de mineração, mas que são prejudiciais na utilização do solo, principalmente quando não há um projeto de manejo, quando não há um projeto de reflorestamento após a utilização, ao esgotamento do minério daquela área, ok? Além das práticas inadequadas quando nós falamos de plantação, de vegetação, de mineração, de pecuária, nós temos as práticas inadequadas nas áreas urbanas. Principalmente, nós temos consequências diferentes, problemas ambientais diferentes nas áreas urbanas. Quando nós falamos nas áreas urbanas, nós podemos citar 2 problemas ambientais que acontecem devido à prática inadequada, à exploração inadequada do uso do solo. Primeiro, nós vamos falar sobre os deslizamentos de terra. O que acontece? As áreas de encostas, principalmente, são ocupadas de forma irregular. Parte dessa vegetação é retirada para que consiga se construir naquele local e parte daquele solo fica exposto devido a essa retirada da vegetação. E quando acontecem as chuvas fortes, ocorre o deslizamento de terra. Por conta disso, o solo não estava preparado para estar recebendo uma construção civil sob ele. Logo, acontece esse deslizamento de terra, o desabamento dessas construções e inúmeras consequências, principalmente nas famílias que estão lá e também consequências ambientais para a própria natureza. É muito comum a gente ver isso no Rio de Janeiro. Tentem lembrar que no início do ano, quando tem chuvas fortes, principalmente no mês de janeiro, fevereiro, a março, por ali, nesse primeiro trimestre do ano, geralmente a gente vê algumas notícias sobre deslizamento de terra no Rio de Janeiro. Tanto em lugares que não tem construção, porém a construção de casas, mas nas estradas, como em lugares que tem construção de casas também ocorrem esses deslizamentos. É muito comum, porém o homem precisa entender que por mais que ele tente driblar, a natureza não entende aquilo que nós temos necessidade. Porque, lembrem sempre, nós modificamos a natureza conforme as nossas necessidades, mas a natureza se comporta de forma natural, com o seu ciclo natural. Além dos deslizamentos de terra, devido às construções inadequadas nos centros urbanos, nós temos também as construções de asfalto nas grandes cidades, que acontece que impermeabilizam os solos nas cidades e impedem que as águas da chuva penetrem a terra. Logo, quando acontecem chuvas fortes, principalmente quando a cidade tem muito lixo jogado nas ruas e entopem os locais de escoamento de terra, acontecem as inundações. Aqui em São José dos Campos nós não temos tanto problema com isso, mas é muito comum em outras grandes cidades em que existe essa impermeabilização do solo e acontecem essas inundações porque a água não consegue penetrar a terra. Então vejam, nós temos 2 problemas. Primeiro, os deslizamentos de terra, onde são construídas casas, edifícios e etc. em locais onde o solo ele não é impermeabilizado e por conta disso
o solo ele fica molhado até o ponto dele se deslizar. E temos também quando existe a impermeabilização do solo e acaba que a água não tem para onde penetrar e ela começa a inundar a cidade. Vejam que são dois problemas ambientais diferentes, porém com consequências diferentes, porém com a mesma essência. No primeiro, a água consegue penetrar a terra ao ponto de deslizar, e no segundo, a água não consegue penetrar ao ponto de inundar. Correto? Lembrando sempre, nós podemos explorar o solo, nós podemos explorar o espaço geográfico, nós temos necessidade dessa mudança porque nós precisamos sobreviver, porém nós precisamos sempre explorar, sempre ter práticas adequadas para que a gente não se prejudique e prejudique até mesmo a nós mesmos, né? O próprio homem se prejudica. A natureza sempre vai cumprir o seu ciclo independente daquilo que nós façamos. Nós conseguimos interromper ali ou aqui, nós conseguimos manejar ali ou aqui, mas a natureza não vai entender que pessoas moram ali e precisam ser abrigadas, ou então que uma inundação pode transformar a cidade num caos. Por isso, a necessidade do homem sempre usar com responsabilidade aquilo que ele tem à sua disposição. Certo, galerinha? Espero que nós tenhamos aproveitado a aula de hoje. Qualquer dúvida, me mandem por e-mail.